Em outubro, a gente completa 507 anos de reforma protestante. Eu sou protestante, sou reformado. E você? De qual religião você é? Coloca aqui nos comentários e vamos conversar um pouco sobre a importância do sola scriptura para a reforma protestante e para a gente hoje, né? Muitos católicos são ensinados de forma errada de que não existe sola scriptura na Bíblia, né? E, cara, existe na Bíblia, na verdade, a Bíblia toda forma o sola scriptura. Eu quero conversar sobre esse tema com vocês a partir de agora e você é convidado a se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo. Comente lá com paciência, com calma e vamos conversar para que todo mundo saia satisfeito do vídeo, beleza? Então, ó, o pessoal vai falar que não existe na Bíblia o sola scriptura, né? E eu respondo da seguinte forma: a Bíblia inteira é o sola scriptura. Isso porque a Bíblia toda orienta a prestarmos atenção na Bíblia, né, em primeiro lugar. A fonte da verdade, daquilo que a gente precisa para adorar a Deus, tratar o nosso próximo para adorar a Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, por isso que a gente fala que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós lidamos com as coisas da terra, incluindo a nossa adoração, conforme somos ensinados na Bíblia, tá? E é isso que o sola scriptura ensina. E quando a gente vai falar sobre essas questões, as pessoas acham estranho, né? Por que elas acham estranho? Porque o iluminismo, né, criou uma doutrina muito famosa, muito popular no nosso tempo, chamada existencialismo. O existencialismo faz com que as pessoas se assustem quando descobrem que há uma fonte da verdade. Os existencialistas acreditam que a verdade ela tem a ver com a sua própria existência, ou seja, você é um ser individual e a verdade ela é baseada no que você acha que é verdade. E os cristãos consideram a Bíblia como a fonte de toda a verdade. Olha como contrasta os pensamentos, né? Mas esse pensamento, na real, protege as pessoas. A ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática vai te proteger, por exemplo, daquele falso profeta que está tentando roubar o seu dinheiro, entendeu? Ou daquela pessoa que está tentando te arrastar para um culto que não faz sentido algum. Então, o sola scriptura vai te defender dessas coisas. Quando você considera que a Bíblia é a única regra de fé e prática, você passa a ter uma forma de avaliar todas as coisas sem que você influencie na avaliação. Então, veja, por exemplo, aí, eu devo cultuar a Deus no sábado ou no domingo? Como é que eu resolvo isso? Existe uma visão particular da Ellen White e existe a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Você vai para a Bíblia e descobre lá no Novo Testamento como é que era a adoração. Aliás, tratando exatamente desse ponto, nós adoramos errado, né? Lá era todos os dias, em alguns textos. A gente vai uma vez na semana apenas. Algumas pessoas nem querem ir para a igreja mais, né? Por causa dos problemas e tal. Como é que o sola scriptura ajudaria a gente a entender isso? Então, é isso que é sola scriptura. A importância da sola scriptura é exatamente isso. Na história da igreja, o sola scriptura foi responsável por acabar com um monte de problemas teológicos da Igreja Católica. Então, as regras impostas pela Igreja, o ato de você ter que pagar literalmente em dinheiro pela sua salvação, você tinha que pagar em dinheiro pela morte do seu pai, né? Seu pai morreu, ele está no purgatório, aí você pode pagar em dinheiro para ele sair de lá, e na real ele nunca saía de lá, porque isso alimentava o sistema católico. Então é importante o sola scriptura bater de frente no catolicismo e demonstrar que as coisas não são como a tradição manda, porque a tradição é programada por homens e a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. E é interessante, cara, que o sola scriptura sempre nos leva a adorar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha como o sola scriptura é melhor do que as tradições humanas. Enquanto o catolicismo e outras religiões ensinam que você tem que buscar a sua própria salvação, você tem que viver uma vida de medo para não ser condenado ao inferno,
A Bíblia vai apresentar a doutrina da graça de Deus, que vai falar que Deus te salva pela graça dele e que ele faz a manutenção da sua salvação. Olha como é que é diferente. É por isso que é importante ter uma base sólida da verdade e que esta base seja a Bíblia Sagrada. Caso contrário, nós estamos nas mãos dos homens, cara. É por isso que é importante. Agora, aonde que na Bíblia fala sobre sola escritura? Cara, a Bíblia fala muito sobre sola escritura. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, conversar com vocês sobre isso, mas antes eu quero mostrar para vocês um livro meu. Ó, eu tenho alguns livros publicados, o link para acessar ele está nesse QR Code e na descrição do vídeo, tá? Você pode comprar os livros em PDF ou em mídia física, como está aqui na minha mão. E eu quero conversar com vocês sobre o Lições aos Novos Peregrinos, tá? Olha a capa dele, que bonito, ó. É um barco ali, as ondas aqui, né? Esse livro aqui traz 2 capítulos do meu livro principal, que é o Diário de Bordo 85, e nesses 2 capítulos eu trouxe o essencial da obra, entende? Então, o livro original tem 600 páginas, o Lições aos Novos Peregrinos tem 290 páginas, então olha só. É o essencial. Nessa obra você vai aprender a ler e interpretar a Bíblia, você mesmo vai poder pegar qualquer Bíblia, ler e interpretar ela, e ensinar a Bíblia também. E eu incluí um capítulo aqui chamado Conselhos aos Novos Peregrinos, que vai tratar sobre como ensinar a Bíblia dentro da igreja sem que você seja rejeitado, porque é comum haver rejeição do ensino bíblico em todas as igrejas, tá? Os crentes não estão preparados mais para receber ensino bíblico. Os pastores acabaram com isso, muitos pastores acabaram com isso. Então, o meu livro vai te ajudar a levar a Bíblia e a teologia para dentro da igreja do jeito certo, tá? E olha que legal aqui, ó, Conselhos dos Antigos Escritores. Eu coloquei textos aqui de Calvino e de Armínio para a sua vida cristã. Alguns sermões de Spurgeon, Calvino e Armínio. Não tem Armínio aqui não, gente. Calvino e Spurgeon, tá? Alguns estudos aqui para a vida cristã, como por exemplo, o estudo de João Calvino sobre a vida cristã. Está dentro dessa obra aqui, uma tradução minha, feita pensando nos crentes modernos, na necessidade de compreender o texto bíblico. Tudo lá no nosso livro. Bem, agora, onde é que a Bíblia... para você acessar, o link está aqui, ó, se você estiver me vendo na TV, acesse pelo QR Code, ou se você estiver assistindo no celular ou no computador, clica no link na descrição do vídeo, tá bom? A Bíblia apresenta o sola escritura e a importância dela desde o primeiro capítulo, né? A gente percebe primeiro que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, ou seja, a palavra de Deus ela sempre foi fundamental, ela sempre determinou as coisas, ela cria coisas, né? E quando fala sobre a palavra de Deus, significa que é aquilo que sai de Deus pra gente, aquilo que nós podemos absorver de Deus, aquilo que ele fala, né? Ou o pensamento de Deus descrito na Bíblia. Então, desde o Éden, a palavra de Deus é importante. Quando Satanás tenta Adão e Eva, ele faz isso distorcendo o sola escritura da sua época. Qual era o sola escritura de Adão e Eva? É a palavra de Deus, né? Que Deus ordenou para eles fazerem. Olha, cuida da terra e não comam daquele fruto lá. Essa era a palavra de Deus. O sola escritura para Adão e Eva consideraria o que Deus tinha falado. E Satanás vem e reinterpreta o que Deus falou, falando que ele não disse o que ele tinha falado e trazendo outro significado para aquilo que era óbvio, né? Então Satanás ele ataca a humanidade contra o sola escritura desde o início. Veja bem, se a humanidade fosse um rio e estivesse caminhando para outro lugar, Satanás seria aquela pessoa que taparia a continuação do rio e desviaria ele para outro lugar. Esse outro lugar é a morte, é o inferno. Foi isso que aconteceu, né? Então, o sola escritura é importante desde o início. A gente tem que tentar memorizar isso aí. No Antigo Testamento, pessoal, o sola escritura era representado pela lei de Deus, né? O povo tinha que obedecer à lei de Deus. Na real, o povo tem que obedecer à lei de Deus até hoje, né? É óbvio que a gente precisava de uma interpretação correta da lei de Deus. E Jesus fornece essa interpretação no Novo Testamento, mas a lei de Deus é válida, tá? Então o povo ele tinha que cumprir o sola escritura para ser abençoado. Havia bênçãos e maldições para o povo, dependendo de como eles lidavam com o sola
sola escritura, estudando e obedecendo, bênção, ignorando e se rebelando o que Deus tinha dito, maldições. E naquela época, algumas tradições humanas tentaram remover o povo do sola escritura da sua época. E por isso o povo foi condenado várias vezes, incluído lá em Ezequiel capítulo 8, né? Onde mostra que o povo de Deus estava venerando outras imagens, e isso tudo com base no abandono do sola escritura. Eles foram castigados e mortos por causa disso, tá? Então no Antigo Testamento há sola escritura também. O Novo Testamento demonstra ainda mais a necessidade de ter o sola escritura. Paulo vai falar disso de forma bem clara, né? Ele vai orientar Timóteo a estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia, e é isso que o sola escritura faz. E nos outros textos, ele e os outros apóstolos vão orientar a gente a ficar com o que está na Bíblia contra as heresias que estavam surgindo. Aliás, um grande pai da igreja que favoreceu muito o sola escritura foi Irineu de Leão. Irineu de Leão viveu no contexto onde alguns religiosos estavam dando outras interpretações para a palavra de Deus, assim como a serpente fez lá em Gênesis, e eles estavam distorcendo a verdade e levando as pessoas a adorar outros deuses. E Irineu de Leão corrige o fluxo desse rio, chamando os crentes de novo para o que está na Bíblia e não para a tradição humana ou a tradição que estava invadindo a igreja. Então veja bem, o sola escritura, ele é mais atual do que parece, ele está mais ainda interligado com a nossa fé do que a gente pensa. Hoje, o mundo moderno, o mundo pós-moderno, traz desafios que vão fazer você correr para o sola escritura. Filosofias humanas, né? Filosofias feministas, filosofias marxistas vão tentar tirar você do sola escritura a todo custo. Eles querem que você reinterprete o bem e o mal, eles querem que você abandone a noção de pecado, eles querem que você abandone a Bíblia como única regra de fé e prática. Por quê? Porque eles querem reescrever o que é verdade. Assim como o catolicismo fez antes da reforma, o homem pós-moderno não quer que você acredite que a Bíblia traga verdades. Então ele vai substituir a verdade da Bíblia pelas próprias verdades. E o grande problema disso é que as verdades humanas, né, que não consideram Deus, acabam sempre em tragédia e morte. Veja, por exemplo, algumas religiões que são tão violentas no mundo, né, e que desconsideram sola escritura. Né? E elas são assim justamente por desconsiderar o sola escritura ou tentar inventar uma outra verdade para colocar no lugar da Bíblia. Sempre acaba em tragédia. Quando você volta para a Bíblia, você volta a adorar a Deus do jeito que Deus quer e amar o seu próximo do jeito que ele quer também, né? Que isso é importante. O nosso culto, a nossa vida prática, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos, como você vive, como você trata os seus amigos, como você trata o pecado, como você trata o seu emprego, tudo isso está ensinado na Bíblia e não na tradição humana. A tradição humana ou a tradição católica desconsidera e muitas vezes o que está na Bíblia. É por isso que mesmo estando há 507 anos da Reforma Protestante, eu, você, todos os cristãos precisam gritar sola escritura. E vamos que vamos, porque a fé reformada ainda vai ajudar muita gente a entender o que nós estamos fazendo aqui nessa terra até Jesus voltar. Gostou do vídeo? Olha, tem mais vídeo aqui no canal, então você pode assistir os outros vídeos. Lembre, ó, há os livros aqui do canal, né? O livro sobre leitura e interpretação da Bíblia também está nesse link aqui. Você pode comprar o PDF dele e ler em casa. Fique à vontade, tá? Fique à vontade para estudar em casa. Você pode conversar comigo também sobre os livros lá na área de membros, tá? Tem muitos vídeos aqui na área de membros sobre teologia, sobre leitura e interpretação também. Você pode fazer parte desse clube clicando aqui embaixo em Seja Membro. Eu espero ter ajudado você. Um desses 3 vídeos aqui vai completar o que eu falei. Assista, fique com Deus e tchau.